Abram as vossas Bíblias. Vamos começar no texto tema, 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou fazer uma breve lembrança. Alguns irmãos fiquei sabendo que não tiveram no último culto, e os que tiveram no primeiro vão conseguir recordar melhor sobre o que está sendo tratado. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém, irmãos? Bom, o pano de fundo que está acontecendo é o seguinte: alguns falsos mestres, ao que tudo indica, se infiltraram na igreja de Corinto, certo? E o apostolado de Paulo está em xeque. Eles levantaram dúvidas naquele povo, segundo a veracidade do apostolado dele. Como eles levantaram isso? Simples. Eles chegaram dizendo que tinham um novo ensino, algo que nem o apóstolo Paulo tinha recebido ainda. E eles entram nessa igreja com um ensino chamado gnosticismo. Os irmãos que estiveram na primeira aula vão recordar. O gnosticismo nada mais é que uma mistura de religiões, de ensino, de doutrinas. Pegamos um pouquinho do judaísmo, pegamos um pouquinho das religiões pagãs, um pouquinho de cada religião e vamos misturando. Misturamos também nisso as vãs filosofias. E é dessa forma que ele se apresenta, como tendo um novo ensino. Mas eu, como vou fazer uma breve explicação sobre um dos ensinos. Vocês ouviram um pouco sobre o judaísmo na primeira aula, e hoje eu quero me deter em um pequeno ensino para trilharmos esse caminho. Esse ensino, a matéria é má, um dos ensinos que havia na filosofia grega e que eles trouxeram para dentro da igreja. Esse ensino parece tão fútil, tão bobo, a matéria é má. Mas quando nós olhamos para ele de uma forma bíblica, ele é um ataque direto ao coração do cristianismo. Ele ataca diretamente no coração, Cristo. Por quê? Eles diziam que Cristo, esse ser iluminado, segundo eles, ele não poderia ter encarnado. Ele era um espírito. E se Cristo não encarnou, Cristo não morreu. E se Cristo não morreu, crucificado, ele não verteu sangue. E se ele não verteu sangue, eu e você estamos perdidos. Não houve remissão de pecados. Básico assim, a matéria é má, o corpo é mau. Também é um ataque
Se Cristo não morreu e se Cristo não ressuscitou, então nós não temos esperança de nada, porque a nossa fé é vã. Não temos esperança de um dia ressuscitar também. Vocês vão ver que os autores bíblicos, conforme eles vão escrevendo, eles sempre fazem um ataque indireto ao gnosticismo, a essa doutrina da matéria má. Por exemplo, vocês vão ver que em 1 de João, no capítulo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Apalpar, tocar, carne, encarnou. João capítulo 1, 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não era um espírito como pregavam os gnósticos. Lucas capítulo 23 vai falar sobre quando Jesus aparece ali, diz assim, a partir do Lucas capítulo 24, a partir do verso 37, diz: eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, Jesus: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo, eu tenho. Hebreus vai nos falar: corpo me formaste, e a todo momento vocês veem os autores, os escritores, fazendo um ataque direto ao gnosticismo. Porque senão, se eles vencessem, se eles conseguissem infiltrar esse ensino, é um ensino que mostra que estaríamos perdidos. Vocês vão ver também que esse ensino tinha dois extremos. E eu resolvi falar um pouquinho sobre esse ensino, porque esses dois extremos atacam diretamente a família. Quais são os dois extremos? É o seguinte: já que a matéria é má, não vamos dar prazer nenhum aos nossos corpos. Como isso ataca a família? Simples. Começou a haver a proibição do sexo, a proibição do casamento, algo que Deus instituiu. Dessa forma, esse ensino abordava esse extremo. E esse mesmo ensino, ele tinha outro extremo, que aí as pessoas se dividiam e seguiam um dos caminhos, que era: já que a matéria é má, vamos destruí-la, vamos se entregar à imoralidade. Bem assim, dois extremos. Um proibia o casamento e a pessoa se abstinha do prazer do casamento, e o outro se entregava à imoralidade total, um ataque direto à família. Como eu vou falar de família, eu peguei rapidamente aí, porque achei interessante abordar o assunto. Nos dias de hoje, infelizmente, nós temos denominações que limitam as pessoas no prazer do casamento, no prazer sexual, dizendo até mesmo como tem que ser feito, instruindo como a pessoa deve ter esse prazer sexual para que ele não sinta muito prazer. E nós temos também denominações que se entregaram totalmente à imoralidade, no sentido de
fazendo o casamento de 3 pessoas, fazendo o casamento homossexual, entregues à imoralidade, não tem problema nenhum. Isso nós vemos no dia de hoje. Esse ensino foi tão forte que no segundo século, o gnosticismo, no segundo século, somente na França, mais de 800 seitas já haviam se levantado. E aí vocês pensam, se na França 800, mundialmente quantas? Muitas delas, ou a grande maioria, cristãos que se deixaram levar por esse ensino. Século II, bem pertinho. Seguindo. Bom, e aqui nós vemos que, infelizmente, esse ensino entrou através dos falsos mestres. Ao que tudo indica, eles chegaram ali com cartas de recomendação. Essas cartas de recomendação nos dá a ideia de um currículo. Um currículo, para ser mais específico, um currículo. Dizendo que eles tinham esse ensino aí que nem Paulo tinha. Ao certo não sabemos se era uma carta de recomendação assinada por eles mesmos, porque muito acontecia, pessoas que faziam cartas de recomendação do próprio punho. Mas, ao que tudo indica, não, eles conseguiram eles cartas de recomendação de pessoas do magistrado, pessoas de cargos elevados. E o apóstolo Paulo, ele vem e faz uma defesa. Ele faz uma defesa a isso. E ele diz assim: acaso preciso de carta de recomendação? Ele diz, vocês são a minha carta de recomendação. Ele exemplifica bem fácil. A vida de cada um de vocês é a minha carta de recomendação. O trabalho que eu fiz nessa igreja é a minha carta de recomendação. Basicamente, esse é o pano de fundo que está acontecendo aqui. Bom, vocês ouviram na primeira noite sobre cartas para si, como ser uma carta viva para si. Quando vocês olham nesse currículo, o seu currículo, nós ficamos orgulhosos quando nós olhamos o nosso currículo dizendo: nossa, o meu currículo é completo. Ou você se entristece ao ver o seu currículo. Na segunda noite nós ouvimos sobre cartas para a igreja. Esse currículo, essas características citadas no seu currículo, é de se orgulhar. Essas cartas transmitidas à igreja, o trabalho que você tem feito na igreja, você também tem levantado cartas vivas no seu meio. Semana que vem vamos ouvir sobre cartas vivas para o mundo. Cartas vivas para o mundo. Os pais da igreja, é uma coisa interessante fazer uma menção. As pessoas de altos cargos, no tempo passado, século II, século III, eles respeitavam os teólogos da época, porque eles eram cartas vivas. E eles preferiam não se misturar. Assim, não devo estar nesse meio, porque eu levo uma vida imoral. Eu levo uma vida imoral e prefiro deixar eles lá e eu aqui. Nos dias que vivemos, infelizmente, já não há mais esse bom senso, porque até mesmo a forma que a igreja vem sendo conduzida leva a que qualquer pessoa imoral não precise ser modificada, e aí continuam dentro das igrejas imoralmente decaídos, sem que haja uma transformação. Já não há mais essa diferença entre igreja em alguns ministérios, obviamente. E hoje nós vamos falar sobre cartas para a família. Mas para abordar melhor esse assunto,
Eu quero abra a vossa Bíblia em Efésios. Nós vamos fazer uma exposição ali em Efésios. No capítulo 5. E a partir do verso 18 em diante. Efésios, capítulo 5, do verso 18 em diante. Nós vamos entender um pouquinho como é ser uma carta viva para a família. Amém? Bom, dentre os assuntos que o apóstolo Paulo vem tratando a carta aos Efésios, ele fala sobre o fortalecimento da fé, ele fala sobre o propósito da igreja, e ele vai abordar a conduta cristã a partir do capítulo 5, nos versos iniciais. Quando chega no verso 18, ele diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele dá uma ordem, mas enchei-vos do Espírito Santo. No verso 19 vocês vão ver como se dá essa ordem. Ele explica como encher-se do Espírito Santo. Ele segue e diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ele prossegue. Primeiro, ele fala como ser cheio do Espírito Santo, assim, entre vós, cantando e salmodiando. Depois ele segue dizendo assim, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Dê graça em tudo. Atribua tudo na sua vida a Ele. Um caminho a ser cheio do Espírito Santo. No verso 20, ele diz assim, no verso 21, ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. 3 características: salmodiando, dando graças e sujeitando-vos uns aos outros, um sendo submisso ao outro, um apoiando o outro, todos iguais na igreja, todos membros do mesmo corpo. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos um pouco dessa distorção do que é ser cheio do Espírito Santo. Infelizmente, hoje nós temos pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que fazem exatamente isso. É uma vida, uma conduta moral respeitosa, salmodiando, sujeitando entre os irmãos. Mas, nos dias de hoje, é descrito uma forma de se encher do Espírito Santo, que é uma forma sobrenatural, onde as pessoas ficam horas e horas e horas e horas, orando, e só que sendo induzidas a ser cheias do Espírito Santo. E começa uma gritaria aqui nesse lugar. E você vai ser cheio. E você tem que ser cheio. Prepara. É agora. É uma indução. Para ser cheio do Espírito Santo, siga esses critérios e facilmente você vai obter esse resultado. Continuando. Vamos lá. Vocês viram que ele diz: sujeitando-vos uns aos outros. Se você ver aí na sua Bíblia, vai ter em negrito, como se ele desse início a um novo assunto.
Logo em seguida ele já vai começar. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Mas não, ele está falando sujeitai-vos uns aos outros. E ele segue falando como sujeitar-se na família. Ele falou para a igreja e agora na família. E aí ele dá início dizendo assim: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Aí o sujeitai-vos é submissão. Não tem outra tradução, não. Realmente é submissão. Vocês vão entender um pouco mais isso agora. O feminismo, ele vem levantando uma bandeira que é o quê? Mulher, não se submeta ao seu marido. Não seja submissa ao seu marido. Distorcendo a palavra bíblica. Nós sabemos que a mulher não é menos que o homem. Ela não é incapaz. Mas é uma questão de uma ordem organizada. Vocês vão entender melhor mais para frente. Agostinho de Hipona, eu separei aqui uma coisa interessante. Agostinho de Hipona, ele faz uma ilustração. Ele faz uma ilustração assim. Deus não tirou a mulher da cabeça para não mandar. Não tirou dos pés para não ser subjugada. Mas Deus tirou a mulher da costela, em primeiro lugar, para estar ao lado do homem. Em segundo lugar, perto do coração e ser o centro dos seus afetos. E em terceiro lugar, debaixo do braço, para ser protegida. Essa submissão que nós estamos falando aqui não quer dizer que a mulher é menos. Quer dizer que Deus, de uma forma organizada, fez isso. Vocês vão entender agora mais um pouquinho melhor sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 3, ele diz assim: mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Nós sabemos que Cristo, Deus e o Espírito Santo, eles têm o mesmo poder, a mesma importância. A Trindade unidos. Só que de uma forma organizada, você vai ver que Deus é a cabeça de Cristo. Uma forma, todos têm o mesmo valor, o mesmo poder ali, mas tem uma forma organizada das coisas funcionarem, e Deus estipulou dessa forma. Tá? Seguinte, e ele diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Como é sujeitar ao Senhor, sujeitar-se ao Senhor? É com alegria, com ânimo, com vontade, com zelo. É estar debaixo, submissa, assim como ao Senhor. Com dedicação. Seguindo. No verso 23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. E aí se dá o porquê dessa obediência. Verso 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos.
ele dá um limite para isso. E qual é o limite? Ele diz assim: as mulheres sejam submissas aos vossos maridos em tudo. Questão: Paulo, quando está abordando esse assunto, ele pressupõe que essa família seja uma família cristã. E vocês vão entender sobre a submissão agora do marido, a sujeição do marido, de que forma ele se submete à esposa. Vocês entenderam que não é uma questão de inferioridade, é uma questão de organização. Deus organizou dessa forma. O feminismo, além de pregar que a mulher não pode se submeter, ele também invadiu as igrejas, dizendo que a mulher tem que se levantar e exercer liderança. Nós não temos na Bíblia, biblicamente, indícios de liderança feminina. Nós não temos pastoras, nós não temos presbíteras, nós não temos evangelistas. Evangelista no sentido feminino. Nós temos pastor, nós temos apóstolo, sempre homens. No Antigo Testamento você vai ver que havia sacerdotes, sempre homens direcionados a fazer esse trabalho. Por quê? Porque são capazes? Não. Porque são mais capazes? Não. Infelizmente nós temos homens que são despreparados totalmente. E felizmente nós temos mulheres muito bem capacitadas. Mas é uma questão que Deus organizou. No Antigo Testamento você não vê mulheres assumindo essa posição de liderança. E no Novo Testamento, quando houve a possibilidade de haver essa mudança, por quê? Quando Jesus vai escolher, ele escolhe 12 apóstolos, certo? Ele poderia ter escolhido 11 e uma mulher, e ele não o fez. Nós vamos abordar o texto depois que vai explicar melhor o porquê que se dá isso. As religiões na época, as religiões pagãs, elas tinham sempre uma sacerdotisa, uma líder, sempre uma mulher. E quando Cristo poderia ter colocado uma mulher também como líder, ele não o fez. Escolheu 12 apóstolos. Prosseguindo. O limite da obediência é esse, em tudo. Hoje nós temos uma inversão dos papéis. Nós temos casamentos destruídos, porque quando há uma inversão dos papéis, quando a mulher assume o posto de liderança, nem sempre as coisas vão bem. Ou melhor, geralmente não vão bem. Porque já sai fora do padrão bíblico. Tudo que sai fora do padrão bíblico dá problema. Às vezes nós temos problemas no casamento por falta de sujeição. Mas vocês vão ver também que o apóstolo Paulo, ele gasta 3 versículos para falar sobre a submissão da mulher. E ele gasta 9 versículos para falar sobre o amor do marido. Qual que é o mais difícil? A submissão da mulher ou o amor do marido à esposa? Aí fica uma reflexão para vocês. Bom, sabemos que para ser cheios do Espírito Santo, mulheres, se dá na submissão no casamento.
se dá na submissão ao marido. Refletindo, você tem sido uma carta viva no seu casamento? Esposa, você tem sido uma carta viva ao seu marido? Você tem sido uma carta viva aos seus filhos? Você consegue se submeter ao seu marido? Você consegue receber direcionamento dele? É um padrão bíblico isso. Não é? Infelizmente isso foi desconstruído com o tempo através do feminismo, mas é um padrão bíblico a ser seguido, a submissão ao marido. Vocês vão ver também agora no verso 25, diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É só isso que o homem tem que fazer. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Esse amor que ele está falando aí, nós temos 4 formas de amor que é apresentado na Bíblia. Você vai ver que nós temos o amor eros, que é o amor físico. Nós temos o amor estorgue, que é o amor familiar. Nós temos o amor filia, que é o amor entre amigos, amor de um e para o outro. E nós temos o amor ágape, que é o amor sacrificial. Este amor que o marido vai ter pela esposa, essa forma de sujeição que ele vai ter por ela, é através do amor. Um amor sacrificial, pronto a morrer pela esposa. Maridos prontos a morrer pela esposa, abrindo mão da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, abrindo mão do seu bem-estar pela esposa. É dessa forma, um amor sacrificial, um amor demonstrativo. Cristo ele demonstrou o seu amor na cruz. Foi um amor demonstrativo. O mundo viu o amor que ele teve por nós. É esse o amor demonstrativo. O amor com ação, com atitude. Abrindo aí aspas, quando eu recebi a função de falar sobre a família, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a minha esposa. Primeira coisa que eu fiz: Tássio, vou falar sobre a família. Eu tenho sido uma carta viva para a família? Ela disse assim, mais ou menos. Ela disse, deu ok. E, como eu disse, em primeiro lugar, antes de transmitir ao público, nós estudamos para nós mesmos e aprendemos como agir da forma correta e bíblica. Vocês entenderam que esse amor é um amor sacrificial, com atitudes, com palavras, maridos, com gestos, com carinho. Ele é sacrificial e demonstrativo. No capítulo 5, no verso 26 e 27, nos fala assim: para santificar e purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O marido ele tem um papel sacerdotal. Esse amor é um amor santificador. Simples, como entendemos isso? Como a mulher Como a mulher é santificada através do marido.
Um marido dedicado à sua esposa, um marido que elogia, um marido que fala coisas bonitas para a esposa, um marido que romantiza, que é romântico com a esposa, ele santifica a esposa. Por quê? Porque a esposa, quando porque a esposa, quando sabe o marido que tem em casa, o marido que se dedica a ela, que é carinhoso com ela, quando ela ouve uma proposta do mundo, ela diz: não, o meu marido, ele vale a pena, o meu casamento vale mais a pena do que essa proposta que está à minha frente. Então esse é um amor santificador, um amor que mantém essa esposa no caminho correto e alinhado. Prosseguindo, ainda falando sobre o amor. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Vocês viram que amar a esposa não é como amar como se fosse o próprio corpo. É amar a esposa porque ela é o seu próprio corpo. Ela é. Não são mais dois, agora uma só carne. É uma loucura, por exemplo, ser agressivo com a esposa é o mesmo que ser agressivo com a sua própria carne. Ofender a esposa é o mesmo que ser ofensivo consigo mesmo. Ter um gesto maldoso ou um gesto irado com a esposa é o mesmo que fazer isso consigo mesmo, com o próprio corpo. E ele fala: isso é loucura. Quem é que faz isso com o próprio corpo? Só uma pessoa louca. Continuando. Verso 30. Verso 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a ela alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Verso 30. Porque somos membros do seu corpo. E no verso 31 diz assim: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Maridos, no seu currículo se encontra o amor pela esposa. Nós vemos esse amor sacrificial dia após dia. Entendam que este amor sacrificial te leva a ser cheio do Espírito Santo. Duas condições. Quem quer ser cheio do Espírito Santo se sujeita tanto à esposa ao marido, como o marido à esposa em forma de amor, certo? E quem é cheio do Espírito Santo faz o mesmo. Ele ama a sua esposa dessa forma. Ele é cheio do Espírito Santo. Sendo condição ou sendo condicional ou não, é essa forma para ser cheio do Espírito Santo, sendo sujeito no casamento. Nós vemos isso no seu currículo. Quando eu olho para o meu currículo, eu digo: Marcelo, eu tenho sido um bom marido. Ou eu olho para o meu currículo e digo: infelizmente, eu tenho deixado a desejar. É triste o meu currículo, mas no requisito
amor à esposa, como tem sido. Ela tem reclamado falta de carinho, amor, atenção. Reflita. Bom, seguimos. No verso 32 nos diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencia o marido, O dever da esposa é ser submissa ao marido, correto? E o dever do marido é merecer essa submissão. 2 deveres, cada um nos seus papéis. É assim que funciona, foi assim que Deus estabeleceu para que a família caminhasse de uma forma correta. Prosseguimos. Uma breve lembrança aqui que eu tive. Alguns ministérios, quando fazem a indicação do obreiro, a igreja se reúne e indica um obreiro, certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer uma entrevista com a esposa. Depois uma entrevista com os filhos. E depois uma entrevista com os familiares. É simples. Se você não é uma carta viva, maridos, uma carta viva, pronta a que sua família seja entrevistada, pronta a que chegue um líder e pergunte: Marcelo, como tem sido em casa? Nós queremos recebê-lo como presbítero, nós queremos recebê-lo como evangelista. O que a senhora acha, dona Tássia? Ele pode ser recebido como presbítero? Ele demonstra características de ser cheio do Espírito Santo dentro de casa? Acho que estou falando demais de marido. Prosseguimos com os filhos agora. No capítulo 6, entre pais e filhos. No capítulo 6, no verso 1, diz assim: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Porque isso é justo. Em primeiro lugar, por que é justo? Pela experiência dos pais. É justo. O pai é o mais experiente no lar e é justo ser obediente a ele pela sua experiência. Por que é justo? Pela dedicação que o pai tem ao filho, pelo quanto de tempo ele investe no filho e na criação. Por isso é justo obedecer o pai. Pelo sacrifício que o pai tem com o filho. O pai se sacrifica tempo, se sacrifica as suas vontades pelo filho. E é assim que se dá a submissão do filho na família, sendo obediente. E aí, continuando, diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Em relação a obedecer, o que significa obedecer? Agir de acordo com as instruções passadas. É isso aí, obedecer. Para ficar mais claro, agir de acordo. O oposto disso seria não dar ouvidos, fazer ao contrário, desrespeitar, afrontar com desrespeito, com desprezo. Isso é o oposto de obedecer. Creio que temos poucos filhos
que estejam debaixo da autoridade dos pais ainda, aqui Paulo não diz que idade essa obediência aí dos filhos, ele não está falando a idade, mas ele está pressupondo que é a família cristã, onde o filho adolescente, criança, ainda vive com os pais. Tá? Se é maior, já sabe, obediência também. Pressupõe isso. E ali ele vem falando sobre honrar. O que é honrar? Honrar pai. Tratar com dignidade, honrar, tratar alguém com atenção, orgulhar-se, respeitar, acatar, dignificar, estimar, reverenciar, premiar. Essas aí são sinônimos e o significado de honrar. É essa pequena lista. Honra teu pai e tua mãe. E essa aí sim, essa aí é independente do pai, independente da mãe, é honra, é um mandamento isso. É o 5º mandamento. Entre os 10 mandamentos, o 5º. E com promessa ainda por cima. Prosseguimos. Em Romanos capítulo 1, no verso 28 ao 32, Paulo ele faz uma listagem ali, ele faz uma lista de imoralidades. E nessa lista estão as piores imoralidades que pode haver. Paulo lista, né, ali. E vocês podem ver que no verso 30 vai falar sobre o desrespeito, a desobediência aos pais. Hoje nós não temos filhos debaixo dessa autoridade, mas nós temos pais que vão transmitir isso à frente. E vocês podem ver que essa desobediência está junto, está citada entre os piores delitos que Paulo fala em Romanos. Desobedecer aos pais. Nós vemos também que em Deuteronômio 21, do 18 ao 21, fala como proceder com o filho desobediente. No Antigo Testamento, desobedecer era algo tão grave, a ponto que os pais levavam o filho rebelde, desobediente, que não queria se submeter ao pai, eles levavam até um certo lugar, e essa criança era apedrejada, esse adolescente, porque a criança é mais fácil de moldar, mas o adolescente, vamos dizer, ela era apedrejada. Vocês entendem qual é a gravidade da desobediência? É o que nós não vemos na nossa sociedade. A sociedade que nós temos hoje, a criança faz o que quer. Não podemos impor limites a elas. Mas era tratado como algo terrível. Prosseguimos. No verso 4 nos diz assim, agora falando dos pais com os filhos. E nos diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Primeiro, vocês vão entender aqui o que não fazer na criação. Essa questão aí de não provocar a ira nos filhos se dá das seguintes formas: no abuso de autoridade, na cobrança excessiva do filho. É comprovado que geralmente os pais que não conseguem algumas características na vida, eles tentam espelhar isso no filho para que ele consiga. Por exemplo, o pai tem dificuldade de estudar.
um exemplo. E ele espelha isso no filho com uma cobrança rígida. Você tem que ser estudioso. Não é para ser que nem eu. Você tem que ser mais e mais, e cobrando. Isso leva à ira do filho. Uma cobrança sem medida. Tudo que é demais faz mal. Não há temperança na cobrança dos filhos. Os maus exemplos também. Qual forma ir uma criança quando o pai diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Gera uma criança irada, mas meu pai toda a vida fez isso e sempre me disse para não fazer. Não gera uma carta viva dentro do casamento, dentro da família. O filho não cresce olhando para uma carta viva. Mas minha mãe sempre disse. Mas nunca o fez. Há quem diga que as palavras sussurram ao ouvido, mas os exemplos, eles gritam. Martinho Lutero falava: pregue, e se for preciso, fale. A sua vida dentro de casa, ela tem que ser uma vida exemplar. Nós sabemos que não existe família perfeita. Isso nós temos uma certeza. Nós temos uma certeza porque nós somos pecadores. E todos os dias o efeito desse pecado está presente em nossas vidas. Mas nós temos a responsabilidade de buscar ser o mais semelhante a Cristo. Buscar ser a carta viva mais perfeita dentro do lar. Por mais que não consiga esse objetivo, o dever é tentar, sem cansar. Continuamos. Você entendeu o que não fazer. Você vai entender agora o que fazer, que está na segunda parte. Diz assim: mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. O dever dos pais não é em qualquer doutrina, é na admoestação do Senhor. Ali a questão de admoestar, é conduzir para longe do mal. Essa é a questão aí. É de uma forma bíblica. É o seu dever ser o mestre do lar, o mestre do filho. É o seu dever ensinar o filho, biblicamente. É o seu dever ser o responsável por isso, pelo ensino dele. Você vai ver que em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 7, eu vou ler com vocês. Deuteronômio, capítulo 4, e no verso 7, nos diz assim: Por que gente há tão grande que tem a Deus estão... Capítulo 6, desculpe. Capítulo 6, no verso 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás, em algumas traduções está inculcarás. Essa forma que ele está falando é repetidamente.
Repetir ao filho, incansavelmente. Poxa, pai, de novo essa história? Sim, mais uma vez, repetidamente. Diz assim, intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Qual é o limite de falar e instruir a criança? É esse. Do levantar até o deitar. O seu filho está inscrito em tempo integral na sua escola teológica. Você é o responsável por instruir esse filho. Mas essa forma que ele está falando aí não é sentar o filho com uma caneta e anota, escreve. Não. Essa forma é no dia a dia, fazendo que ele entenda o poder do Deus que ele serve, que essa família serve, com pequenas conversas durante o dia. Por exemplo, geralmente quando eu e minha esposa nós vamos viajar, antes da viagem nós sentamos as crianças e dizemos: filhos, isso só é possível porque Deus está permitindo, porque Deus nos ajudou, porque Deus nos deu condições de fazer essa viagem. No almoço, aquela oração em família pelo alimento, é o ensino para o filho que Deus providenciou aquele alimento. Não foi a força do seu braço, foi porque Deus permitiu. Do levantar ao deitar. Filho, tem um lar, tem uma casa, um teto, e tudo isso quem providenciou foi Deus. Nos pequenos detalhes. Hoje mesmo, um exemplo rápido também, chegou um garotinho da idade do meu filho maior, uns 9 anos por aí, chegou vendendo um sanduíche. Aquele garotinho ali, e automaticamente eu peguei aquele sanduíche, comprei do garotinho e já fui conversar com meu filho maior, mostrando para ele: viu, está aquecido, está brincando, tem teus brinquedos, televisão, celular, só que não esqueça, há crianças que não têm isso e que estão trabalhando. Do levantar ao deitar, em todo o tempo. É seu dever instruir essa criança. E principalmente, teologicamente, é seu dever. Você é o mestre dessa criança. É por isso que você está sentado aqui aprendendo. É você quem vai instruir teologicamente. Não transfira esse dever para o pastor da igreja, para o líder. É o seu dever. Você vai ver também em Provérbios, eu vou lendo aqui, em Provérbios, no capítulo 22, no verso 15, fala sobre o filho, que não basta só palavras, não basta só a instrução. Fala assim: a estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. A estutícia se refere à estupidez, porque a criança é meio... a tradução mais próxima é imbecilidade. A criança, cabeça voada, assim. Nem sempre só com palavras você vai conseguir instruir o seu filho. Infelizmente, pode doer no coração, mas às vezes tem que usar a vara, a correção. Em Provérbios também, diz assim, Provérbios capítulo 23,
e no verso 13, nos diz: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Aí, quando está referindo-se à criança, essa referência à criança, ele não está falando não só das crianças pequenas, ele está falando da criança adolescente. Ele está falando da criança que está se negando a receber os seus ensinos. E, infelizmente, você vai ter que ser mais rígido, mais áspero. De que forma? Com temperança, no limite. Isso é prorrogado. Você tem o Espírito Santo que traz temperança à sua vida. Então isso é prorrogado, você prorroga, você instrui, mas chega um ponto que infelizmente tem que ser usado a vara, ou melhor, vamos traduzir para hoje, uma palmada se for necessário. Eu mesmo tenho 2 filhos. Eu tenho um filho, o mais velho, que o meu filho mais velho, ele escuta e obedece. Ele escuta e aprende. Eu nunca dei uma palmada no mais velho. Já o mais novo, ele tem uma diferença. Ele escuta e ele desobedece mesmo assim. E tu fala mais uma vez e mais uma vez ele desobedece. E infelizmente chega ao ponto de, para a instrução ser correta, entendida, é da forma mais áspera. Essa forma de poder sobre o filho, essa forma de fazer com que o filho se submeta e aprenda, isso aí livra ele do inferno. Diz que a vara livra ele do inferno. Infelizmente é assim. Continuando, diz mais em Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15. Nos diz assim: a vara e a repreensão da sabedoria, a vara é a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Pode ter certeza que um filho que é entregue a si mesmo, que não tem limites, que os pais não impõem limite a ele, quando grandes, vão ser a vergonha da família. Vão trazer a vergonha para a família. Uma instrução em Provérbios. Prosseguimos. Esse ensino então se dá com temperança, se dá o tempo todo sem desistir. Lembre-se, você é o mestre do seu filho. Então, como nós abordamos, não existe essa família perfeita. Tá? Em segundo lugar, todo esse contexto que o apóstolo Paulo está falando pressupõe-se que a família é uma família cristã. Vocês viram que um se submete ao outro, um é submisso ao outro dentro da família, cada um dentro do seu papel. Tá? Quando que a mulher está desobrigada a obedecer o marido? Quando ele é antibíblico. Aos maridos cristãos, quando esse marido é antibíblico, ela está desobrigada a obedecer ele.
Quando o marido é imoral, ela está desobrigada a obedecer. Quando a esposa é casada com um marido que não é convertido, mesma coisa. Até que ponto ela pode desobedecer? Simples. O ponto em que ele não seja bíblico. Em que ponto se dá esse amor ao marido? Mesma coisa. Está desobrigada no momento em que não seja bíblico isso, em que esse casamento não seja bíblico, em que a mulher não respeite. Então, um é necessário do outro. Um precisa do outro para que a família funcione em cadência. Esse é o grande problema das famílias quando invertem os papéis ou quando um não está no seu papel correto. Acaba desobrigando o outro. Tá? Prosseguindo. Até que vocês viram como tem que ser uma carta viva dentro da família. Essa carta viva, uma das principais recomendações é ser cheio do Espírito Santo. Tá? Olhar para esse currículo e dizer, no meu currículo tem o Espírito Santo na minha família. Principal critério. Mas vocês vão ver também um detalhe sobre a carta viva na família, que nem sempre vai ser um ambiente tranquilo, um ambiente positivo, ser uma carta viva na família. Você vai ver que ser uma carta viva na família, dependendo da família, pode ser um ambiente hostil. Abra comigo Mateus capítulo 10. Verso 34. Diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Vocês viram que uma família que Paulo pressupõe uma família cristã, sendo uma carta viva um para o outro, ela anda cadenciada, mas pode acontecer de ser uma família onde a esposa é crente e o marido descrente, ou o marido é crente e a esposa descrente, e você vai ter que se posicionar. E se o assunto for Cristo, você vai ter que se posicionar. E se o assunto for ir contra a palavra de Cristo, você vai ter que se posicionar. E no momento que você se posicionou, esse ambiente se tornou hostil. Aos familiares, mesma coisa. Quando nós pressupomos família, é pai, mãe, filhos. Família, um grupo. Quando nós, além disso, nós falamos familiares, tá? Mãe, desde que não esteja morando na mesma casa. E às vezes, aos seus familiares, vai se tornar um ambiente hostil ser uma carta viva. E mesmo assim você vai ter que ficar posicionado. E os assuntos vão vir. Mas por que você está instruindo seu filho
a se casar, deixa o garoto namorar, deixa ele viver a vida. E você vai ter que se posicionar. Mas por que você age dessa forma, sendo que essa outra é mais fácil? Eu não te ensinei isso, meu filho. E você vai ter que se posicionar. E no momento que você se posicionou, o ambiente se tornou hostil. Já não é mais um ambiente tranquilo. Então, nem sempre ser uma carta viva vai ser um ambiente tranquilo. Ele pode se tornar um ambiente hostil. Bom, você ouviu sobre como ser uma carta viva para a família. Você ouviu o principal requisito que tem que ter nessa carta, que é ser cheio do Espírito Santo. Ouviu sobre os papéis e ouviu que nem sempre ser uma carta viva vai ter um bom ambiente, vai ser um ambiente hostil, mas acima de tudo você tem que estar posicionado. É dessa forma. O apóstolo Paulo, ele dá um entendimento ali de currículo. E a partir de hoje, você tem que olhar se o seu currículo é agradável aos seus olhos. Você tem sido uma carta viva nesses critérios. Você tem se submetido, você tem se submetido dentro da família de uma forma correta. E é assim que nós encerramos hoje. Cartas vivas para a família. Espero que tenha sido de compreensão de todos. E semana que vem, não percam o encerramento. Cartas vivas para o mundo. É um tema fenomenal. Amém, irmãos? Amém.